Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa deixando à sua disposição o nosso SOS espiritual DDD 011. Pastor Antônio, essa pessoa que está nos acompanhar nesse momento e carrega uma dor na alma, muitas vezes já bateu em muitas portas, já fez de tudo, porém ainda não encontrou solução, não encontrou uma saída, sendo que esse programa é a maior oportunidade para você mudar de vida. Nós vamos estar nesta sexta-feira realizando um forte trabalho de libertação, como você vê aqui na imagem ao fundo, e você também pode fazer parte desse grupo, desse exército de vencedores, de pessoas que estão determinadas a mudar de vida. Esse problema ele teve um dia que ele começou, ele teve um início, mas chegou o momento de você colocar um ponto final nessa dor. Pastor Antônio, essa pessoa que deseja a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, onde nós temos pastores agora ao vivo, 24 horas por dia para atendê-los. Pastor Edilson, essa pessoa que nos acompanha, ela entrando em contato com a gente por esse número 011 3573 3535, essa pessoa ela vai estar sendo atendida por pessoas, homens de Deus, que têm toda a condição de poder orientar e ajudá-la. É só você entrar em contato com esse telefone que a gente falou, mas aqui também na nossa Catedral de Guarapuava, também temos homens e mulheres de Deus, pastores e obreiros, que estarão à sua disposição para orientar você. É só você nos procurar aqui na nossa Catedral de Guarapuava que você vai ter esse atendimento, essa orientação espiritual. Você vai conhecer agora a história do Cabo Elton Silva. Ele que, como um herói da cidade, como uma autoridade constituída por Deus, foi vítima de problemas. Inclusive, eu já quero abrir aqui o convite para todos os heróis da cidade, todas as corporações, autoridades. Neste domingo, em especial, às 9 horas da manhã, nós vamos ter essa reunião onde você será homenageado, estará recebendo uma oração especial. Então será uma homenagem para todas as autoridades da cidade de Guarapuava e aí também na localidade onde você está a acompanhar esse programa. Vamos agora à história desse nosso amigo, que mesmo ele portando uma farda, mesmo ele sendo uma autoridade, isso não impediu o problema de fazer parte da sua vida. Aos 6 anos de idade, o meu pai ele foi preso. Aos 8 anos de idade, a minha mãe faleceu. Antes dela falecer, eu cheguei a ir visitar o meu pai na cadeia, né, que ela levava tanto eu quanto os meus irmãos, inclusive era até aquele antigo Carandiru. E aí eu ficava olhando, né, toda aquela força de segurança, os guardas ali tomando conta. E por mais que era o meu pai que eu estava indo visitar, eu não queria aquilo para minha vida. Eu sempre admirei muito a força da segurança pública. Como eu já alimentava dentro de mim esse desejo de ser policial, então eu prestei os concursos e eu ingressei na carreira no ano de 2016, com 23 anos de idade. E aí em 2022 eu tive minha promoção de cabo da Polícia Militar. E até então eu consegui cumprir ali o sonho que eu tinha de ser policial. Na função policial militar, as ocorrências mais atendidas atualmente ocorrências envolvendo violência doméstica. Tem vício envolvido, tem traição envolvido. E quando eu terminava o meu turno de trabalho, eu voltava para minha casa, eu começava a perceber que existia os mesmos problemas de casais que às vezes eu atendia na rua, as ocorrências. Geralmente era a falta de respeito, às vezes um assunto que dava para resolver de uma forma, ele se potencializava, gerando discussões, desentendimento, problemas que às vezes que eu via na rua, que eu resolvia na rua,
às vezes eu não conseguia resolver dentro da minha casa com a minha ex-parceira. E diante desse cenário, diante dessa tristeza que eu tinha, dentro de mim eu tinha um medo de morrer. De não poder mais estar com a minha família, de não poder mais ter a minha carreira, até que em um determinado dia eu tomei um tiro. Mas não foi um tiro de arma de fogo, foi um tiro de decepção. Porque até então tudo que eu fiz foi em prol da minha família. Só que eu passei por uma decepção dentro desse relacionamento no qual não deu mais para sustentá-lo. E aí é onde aquele sentimento de tristeza, ele se potencializou muito mais. Eu fiquei numa profunda tristeza, decepção, fiquei até desiludido. Então foi a maior dor que eu tive, foi quando veio esse divórcio. E em um determinado dia, que eu estava indo para o trabalho, eu sofri um acidente com a minha moto, numa avenida conhecida de São Paulo, a Radial Leste, e nesse acidente eu quebrei o fêmur. E foi o declínio, porque eu perdi a família, já não tinha mais ali a família, aquela estabilidade, já veio a saúde também, né? Porque eu quebrei o fêmur, tive que me recuperar e consequentemente também a vida financeira deu aquela pausada porque eu estava em recuperação médica, já não conseguia trabalhar com a força que eu precisava trabalhar, então houve um declínio nessa época da minha vida. Até que nessa situação, quando eu me encontrei nessa situação, que eu já não tinha mais a família, estava em recuperação de saúde, com a perna quebrada, não conseguia nem andar, eu tirei aquela capa do orgulho que estava em mim, eu reconheci que sem Deus eu não era nada e eu decidi me voltar para Ele. Então eu fiz uma oração e eu pedi para Deus, eu reconheci que eu estava sendo orgulhoso, falei para Deus que eu não queria mais alimentar dentro de mim aquela prepotência, aquele orgulho, e eu queria ter um coração humilde. Quando eu fiz essa oração, a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi a paz. Dentro de mim, toda aquela angústia, ela se esvaiu, ela foi embora. Deus, ele foi mudando a minha vida. Deus, ele me encheu até o ponto que não existia mais dúvida, não existia mais incerteza dentro de mim, não existia mais espaço por orgulho. Ao invés disso, tinha a presença de Deus, tinha alegria, tinha paz e tinha certeza de um futuro melhor. E a maior alegria foi quando eu recebi o Espírito de Deus, porque aí a gente se sente uma joia, uma propriedade de Deus. A gente é uma alegria que nada nesse mundo pode nos dar, porque o policial que ele tem o Espírito Santo, além de seguir as leis dos homens, ele vai ter dentro de si principalmente as leis de Deus. E esse policial, ele vai agir com justiça e ele vai ter ali também na sua vida as melhores decisões. E hoje eu faço parte do grupo do FP. Eu uso o grupo para levar às autoridades tudo que eu tenho recebido de Deus, seja nos momentos de reflexão, seja nos momentos de condecoração, em todo o engajamento ali que o grupo é envolvido, eu procuro estar presente. E eu me casei também com uma policial civil, e ela também faz parte do grupo, ela também está na fé e tem aí levado também, né, para outras pessoas tudo que Deus fez na vida dela. Deus, ele restituiu muito mais do que eu tinha. E por mais que eu tenha treinamento, que eu tenha armamento, que eu tenha colete, que eu tenha equipamentos, que eu tenha amigos para me ajudar, mas o meu escudo, que eu confio acima de tudo e que me garante a segurança, é Deus. E diante dos problemas que ele enfrentou, problemas familiares, problema emocional, espiritual, bem como o que você está a enfrentar. Talvez você é uma pessoa que serve o Estado, é uma pessoa que é respeitado,
tem autoridade, mas não tem conseguido conduzir a sua própria vida diante de tantas lutas que tem enfrentado, aonde recorrer? Aonde buscar ajuda? Você pode estar conosco nesse domingo, em especial às 9 horas da manhã, nessa reunião voltada para a família e para a salvação. Será muito forte. Na oportunidade, traga uma garrafa com água, onde estaremos colocando a gota do milagre e determinando que, seja qual for a sua dor ou o problema que você está a enfrentar, você vai vencer. Vamos acompanhar nesse momento uma matéria que fala sobre isso, sobre esse evento de homenagem aos heróis da fé. Diariamente, eles vestem a farda, usam distintivos, enfrentam o perigo, tomam decisões difíceis e carregam responsabilidades que poucos conseguem imaginar. São homens e mulheres que dedicam a própria vida para proteger a sociedade, mas que, muitas vezes, também enfrentam suas próprias batalhas. Na família, nas emoções e também na profissão. Quem protege também precisa ser protegido. A verdadeira força não está apenas em permanecer de pé, mas também em reconhecer que cuidar da própria mente é essencial para continuar cuidando de vidas. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da Capelania UFP, realizará um evento de homenagem valorativa aos heróis integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Um momento de acolhimento, fortalecimento interior e valorização daqueles que diariamente carregam a missão de servir a sociedade. Domingo 23 de agosto, às 9h30 da manhã no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todos os templos da Universal no Brasil. Porque quem nos protege também precisa de proteção espiritual e deve ser valorizado. Então você está convidado, policial militar, civil, municipal, você que é segurança, vigilante, bombeiro, sintam-se abraçados e nós reconhecemos o seu valor e por esse motivo nós vamos estar orando por todos. Os senhores, quando saem de casa para trabalhar, deixam a sua família à espera do seu retorno. E sabemos o risco que os senhores correm, sabemos a dificuldade que vocês enfrentam e até mesmo o preconceito. Por esse motivo, estão convidados para essa reunião que teremos nesse domingo, às 9 horas da manhã. Talvez você é uma pessoa que diz assim, mas eu não sou uma autoridade. Mas você é um ser humano. Você é uma pessoa que enfrenta problemas. Esse problema familiar que você tem, essa dor na alma, você que toma remédio controlado, que sofre com depressão, nós queremos te ajudar. Se a sua casa, o seu lar, está sendo dividido ou até mesmo marcado por vícios, desentendimentos, separação, você que enfrenta problemas com os filhos e talvez diga, eu já fiz de tudo. Não, você ainda não fez de tudo. Você ainda não participou dessa concentração de fé e milagres que tem como objetivo de libertar, de fazer com que haja proteção e salvação para toda a sua família. É como está escrito, coloca por favor, Sérgio, em tela cheia para mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse isso, ele estava cheio do Espírito Santo e também não aceitou que a salvação fosse apenas para a sua vida. Quem pensa no próximo, pensa como Deus. E nós convidamos você agora a acompanhar o testemunho da Carla. Que história maravilhosa. E acompanhe o que ela fez, qual foi o passo que ela deu e a decisão que ela tomou de colocar a sua vida no altar, para que uma vez a sua vida estando no altar, ela fosse transformada. Acompanhe. Eu acordei atrasada e me atrasei 20 anos para poder voltar para o Senhor Jesus. Eu tinha vida com Deus, né? Eu tinha comunhão com Deus,
eu tinha amor, né, pelas almas, pelas coisas sagradas, e eu olhava tudo com santidade. Só que aos poucos eu fui me esfriando. Sem eu perceber, eu fui deixando de ler a Bíblia. Já não tinha mais aquele interesse nas reuniões de ouvir a palavra, ouvir, né, o pastor falar, o que Deus queria falar com a gente. Eu mudei de escola e fiz amizade com uma menina. E ela começou a me falar, né, as coisas que ela fazia, sobre os namorados, né. Eu comecei a achar ela assim, nossa, que essa menina é muito bonita, ela é muito popular, né. Ela faz o que ela quer, então isso foi me chamando a atenção e eu tive esse desejo de fazer igual ela, ser igual ela. E aí teve um determinado dia, né, um domingo, que a gente tinha que estar cedo na igreja, e esse dia eu perdi a hora. Como eu já não estava bem espiritualmente, então já tinha aquela acusação, né? E aí veio a vergonha e eu não fui nesse dia. E o dia seguinte também não fui. E nisso foi indo e aí eu já tive aquela sensação de liberdade, né? Até que eu fui em uma festa e daí eu já comecei a beber, já fui dançar e nesse dia eu já decidi que eu não ia mais, que eu ia viver a minha vida do jeito que eu queria. Saía, ia para as baladas, arrumei meu primeiro namorado, né? Porque todo mundo namorava na época, eu também queria namorar. E aí nesse primeiro relacionamento que eu tive, né? Eu fiquei grávida e quando chegou a época da minha filha nascer, eu tive eclâmpsia. E fui parar no hospital. E nessa experiência que eu tive, eu vi os demônios vindo pegar a minha alma, né? Eu senti assim, eu saindo de dentro de mim mesma, né? Eles querendo levar minha alma para o inferno. E na hora eu lembrei, né, da igreja, lembrei das palavras que eu ouvia, do que eu vivia. Então naquele momento eu pedi a misericórdia de Deus, né? Eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance porque eu vou voltar. Logo que eu saí do resguardo, né? Eu fui para a igreja com a minha filha, tentei voltar, só que eu não consegui. Já casada, eu perdi a minha avó. E minha avó era meu alicerce, né? Ela que cuidou da gente. Então, assim, aquele vazio aumentou mais ainda, aquele buraco. Eu lembro que eu ficava trancada no quarto, chorando, chorando. Meu marido vinha perguntar o que que você tem, o que está acontecendo. Eu não sabia explicar o que eu tinha. E foi onde eu me entreguei para a bebida, né? E que aí depois eu bebia e queria matar meu marido. E aí eu me lembro que um dia a gente ficou, como sempre, o dia todo bebendo no bar e eu cheguei em casa. Então, quando eu pisei o pé no portão da minha casa, eu manifestei ali. E aí eu fui para cima do meu marido com tudo. Aí ele pegou e me deu um murro e começou a sangrar. Aí nesse momento que começou a sangrar, aí eu despertei e voltei a mim. E aí eu vi minha filha ligando para minha mãe e a pequenininha chorando, desesperada. E ali, quando eu olhei para elas, eu falei, não dá mais, eu não posso mais continuar nessa vida. Porque se eu continuar nessa vida, ou eu vou morrer, ou eu vou matar alguém, vou ser presa, minha família vai ser destruída. Eu preciso voltar para o Senhor Jesus. Até que um determinado dia eu tomei a decisão. Hoje eu vou. Não era horário de reunião e eu lembro, eu pisei o pé na igreja e já comecei a chorar. Não foi fácil, né? Mas eu tomei essa decisão e assim, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, porque eu já tinha tentado muitas vezes e não consegui. Então eu falei, agora eu tenho que receber o Espírito Santo, porque se eu não receber o Espírito Santo, eu vou cair de novo. E aí eu comecei minha luta. Logo que eu fui para a igreja, eu parei de beber, só que eu fumava. Então, assim, para mim largar o cigarro foi muito difícil, né? E eu cheguei manifestando, eu manifestava com legiões de demônios. Então, assim, toda sexta-feira era uma guerra para mim ir para a igreja. Era uma guerra, porque eu tremia. Eu lembro que eu ia tomar banho no horário de ir para a igreja, e aí eu ficava ouvindo, não vai, você vai passar vergonha de novo. E eu falava para Deus assim, Senhor, está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então que essa verdade aqui venha me libertar, porque assim,
por mais que eu estava no pecado, mas eu não queria mais. Eu queria, só que eu não conseguia, não tinha mais forças, né? Até para mim voltar para a igreja, eu não tinha força para voltar. Foi difícil, realmente eu tive que tomar essa decisão. Eu lembro que eu ia de manhã pela igreja, eu buscava. Aí quando eu voltava, eu ia eu estava fazendo almoço, eu ia ouvir a programação do templo, a reunião, e ficava ali também buscando. Eu lembro que às 18 horas o bispo fazia a reunião aqui, e eu pegava e eu via a reunião no quintal para mim poder buscar, e eu buscava ali sozinha, olhando para o céu. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim que eu não tenho nem como explicar, porque assim, primeiro eu vi o quão perdida eu estava, né? Mesmo já estando na igreja buscando, naquele momento Deus me mostrou o quão perdida eu estava, né? Longe dele, né? E como eu nunca tive esse amor, eu carreguei essa rejeição. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o verdadeiro amor que assim, não tem explicação. É o amor o amor de Deus. Ele é o meu pai, ele é o meu marido, mesmo sendo casada, ele é o meu marido. Eu não preciso de ninguém, sabe, para me completar. Eu sou feliz. Hoje eu tenho paz, que é o que eu não tinha antes. Eu tenho paz, eu tenho amor, né? Eu não preciso de mais nada nem ninguém. Eu tenho direção para resolver tudo que eu... Na verdade, assim, eu tenho tudo dentro de mim. Eu tenho tudo, né? Que é o meu Deus, que é o Espírito Santo. E assim, para mim estar aqui hoje é um privilégio, é uma honra muito grande, sabe? Poder falar de tudo que Deus fez na minha vida, porque assim, eu era um caso perdido, assim. Hoje eu sou uma mulher completa, graças a Deus eu tenho a família transformada, eu tenho paz na minha casa, saúde, a vida financeira abençoada e o bem maior que, acima de tudo, né? O Espírito Santo, graças a Deus. Por cerca de 20 anos, ela esteve afastada do altar de Deus. Você que me acompanha, que também está distante, você obreiro, você evangelista, que conhece uma pessoa também afastada, já estamos em preparação para esse grande domingo do resgate. Esse dia 30, que será um dia que ficará marcado na vida de todos. Quantos, a exemplo da dona Carla, estão também como o filho pródigo, que achou melhor ficar longe do pai, gastar a sua herança, pensou apenas no hoje e não se preocupou com o amanhã. O dinheiro acaba. Os amigos, amanhã eles se afastam. O único que vai estar do seu lado sempre é Deus, é o Pai. Então volte para o Pai. Aproveite essa oportunidade. Como a exemplo da Carla que você acabou de assistir. Volte para o Pai, porque quando você voltar para o Pai, vai acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. O Pai estará de braços abertos para recebê-lo e também haverá uma festa, tanto aqui na terra, na igreja, como também no céu. Não importa a religião que você é, eu convido você, amigo católico, espírita, você evangélico. A Universal aqui em Guarapuava é a casa de todos os povos, e todos estão convidados a participarem desta reunião. Você será bem atendido, você será bem aceito, as portas estão abertas e você não paga nada para isso. Então somente dê a oportunidade para Deus mudar a sua vida, tá certo? Nós vamos então a um intervalo que fala desse domingo e já voltaremos realizando uma oração em seu favor. Prepare o seu copo com água. Eu convido você, a sua família, você que me acompanha de um presídio, você que me acompanha aí de um leito de hospital, você que está na sua casa a sofrer. Após esse intervalo que fala do domingo, estaremos realizando uma oração em seu favor. Diariamente, eles vestem a farda, usam distintivos, enfrentam o perigo, tomam decisões difíceis e carregam responsabilidades que poucos conseguem imaginar. São homens e mulheres que dedicam a própria vida para proteger a sociedade,
mas que, muitas vezes, também enfrentam suas próprias batalhas. Na família, nas emoções e também na profissão. Quem protege também precisa ser protegido. A verdadeira força não está apenas em permanecer de pé, mas também em reconhecer que cuidar da própria mente é essencial para continuar cuidando de vidas. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da Capelania UFP, realizará um evento de homenagem valorativa aos heróis integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Um momento de acolhimento, fortalecimento interior e valorização daqueles que diariamente carregam a missão de servir a sociedade. Domingo 23 de agosto, às 9h30 da manhã no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todos os templos da Universal no Brasil. Porque quem nos protege também precisa de proteção espiritual e deve ser valorizado. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor Espírito Santo, nós oramos nesse momento em favor de todas as famílias. Eu peço por este lar que está dividido, que o mal construiu uma muralha, uma barreira, uma fortaleza, não para proteger, mas para destruir. E assim tem acontecido nesse casamento, que esfriou, que o marido virou a cabeça. Assim tem acontecido com os filhos que estão cada vez mais perdidos. Assim tem acontecido com aqueles que estão ali para defender, mas muitas vezes não têm conseguido cuidar da sua própria vida. Abençoe esse casal, meu Pai, porque o casamento foi criado pelo Senhor e o divórcio pelo mal. Venha abençoar essa união, esta casa, visitar todas as famílias, curar aqueles que estão doentes, aqueles que estão em cima de uma cama ou até mesmo nesse hospital, aqueles que estão detrás, meu Pai, de grades, privados de liberdade, mas o Senhor está aí nesse momento a visitá-los. E se você crê, faça um voto com Deus, entrega aí a sua vida para Deus, estenda suas mãos em direção a esse televisor, estenda suas mãos em direção a esta mensagem de fé e sejam tocados pelo Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso, Pai. Consagra esta água e no momento que essa pessoa beber, que seja o teu poder a entrar no seu corpo e transformar o seu interior. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba desta água e sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. E para você que nos acompanha da cidade de Umuarama, aqui em Guarapuava, através do YouTube, você pode estar conosco também participando dessa grande concentração. Nosso endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Mas eu quero dar para você uma boa notícia. Em breve estaremos aqui, na 15 de novembro, 7590, na nossa nova catedral, que ainda esse ano estaremos realizando a inauguração com a presença especial do Bispo Renato Cardoso e a Dona Cristiane. Até lá!